uma boa noite aos meus estimados ouvintes. Vai começar mais um A Hora da Insanidade, onde relatos, histórias e memórias do inexplicável viajam pelas ondas do rádio até vocês. Mas tomem cuidado, porque a próxima história pode ser a sua. A história de hoje se chama Um Farol na Escuridão. Este relato chegou até mim graças a uma fonte anônima confiável da cidade de Rockport. Em minhas mãos, tenho cópias do relatório do Departamento Policial sobre um incidente que o governo preferiu que nunca fosse a público. Até hoje. Depois de uma análise cuidadosa dos depoimentos dos sobreviventes de um naufrágio próximo à ilha de Beacon Island, vocês vão saber a verdade do que aconteceu na noite de 12 de abril de 1926. A bordo do barco SS Essex County, além dos tripulantes e de poucos passageiros, estavam a bordo o vendedor de antiguidades Ezekiel Burke, o artista Andrea Bonucci e um agente federal sob o nome falso de Wallace Russell. Não se preocupem, estimados ouvintes. Tudo será revelado e explicado quando a hora chegar. O relógio de bolso de Ezekiel mostrava que eram 8h15 da noite, quando foi até o deck junto de Andrea e Wallace, que estavam fumando alguns cigarros enquanto olhavam para o horizonte. Era uma noite tão escura quanto as águas que o SS Essex County abria caminho. Mais à frente, clarões no céu de uma tempestade que se formava preocupavam pouco como seria o restante da viagem. O vento frio trazia algumas pequenas gotas indicando que a tempestade talvez não estivesse tão longe assim. Ao menos o farol de Beacon Island iluminava o caminho para seguirem em segurança. Isso é, até que de repente, ele se apagou. Foi um daqueles momentos onde você só percebe o quão escuro está ao seu redor quando a única fonte de luz que realmente fazia alguma diferença se apaga. Com as nuvens de uma tempestade lentamente se aproximando, cobrindo a lua e as estrelas, os lampiões do barco eram a única fonte de luz próxima. Mar e céu pareciam uma só coisa. Os tripulantes no barco saíram do deck externo em busca do capitão para saber o que fariam. Alguns minutos depois, um barulho que ninguém a bordo gostaria de ouvir revelou a triste realidade do futuro do SS Essex County. O ranger do barco se arrastando em rochas pontiagudas foi respondido com marinheiros apressados correndo por toda parte. Ezekiel, Andrea e Wallace se entreolharam com receio do que viria a seguir. Foi então que um marinheiro foi até a direção deles e disse: "Me acompanhe. Não é seguro ficar a bordo. Estamos liberando os botes agora. Vocês terão mais chances se remarem até Beacon Island." Eles estavam mesmo longe da costa. Quando o farol se apagou, eles talvez estivessem a menos de 1 quilômetro da ilha. Não havia relutância dos 3 homens, já que todos seus pertences já estavam em mãos e a alternativa era ficar em um barco em que, de acordo com os gritos, já estava entrando água na caldeira. Eles seguiram o marinheiro até uma parte do barco onde estavam preparando os pequenos botes de madeira para os poucos passageiros que estavam a bordo. Ezekiel, Andrea e Wallace entraram sem cerimônias e aguardaram com um frio na barriga enquanto os tripulantes desciam o bote com a ajuda de cordas em direção da água fria e escura.
Com o baque da madeira atingindo a água, ouviram uma última vez o grito do marinheiro. Lembrem-se, sigam em direção a Beacon Island. O farol pode ter se apagado, mas é a melhor chance de vocês. Ezekiel e Wallace olharam para dentro do barco e encontraram 2 pares de remos. Sem dizerem uma palavra, simplesmente começaram a remar em direção de Beacon Island. O azar já pairava sobre o destino desses homens, mas eles não sabiam o quanto ainda. Durante o caminho até Beacon Island, enquanto Wallace e Ezekiel remavam, Andrea sentiu o pequeno barco de madeira com tinta descascada quebrar as poucas ondas que se colocavam entre eles e a ilha. O vento, que trazia gosto de água salgada e da chuva que se aproximava cada vez mais, forçava os olhos, tentando enxergar se outros barcos iam até sua direção, quando, de repente, algo chamou sua atenção. Algo que pareciam ser placas de metais refletiam fracamente o brilho de uma lua cheia que, em breve, seria ocultada pelas nuvens. Ele se inclinou para fora do barco, tentando entender o que eram aquelas placas, e se deu conta que talvez o SS Essex County não fosse a primeira embarcação a naufragar ali. O coração do artista bateu ainda mais acelerado de adrenalina. Teria ele descoberto um tesouro antigo? Estariam os 3 homens navegando rumo à ruína? Imagens brotavam em sua mente e ele gostaria de ter um lugar coberto para que pudesse traduzir seus sentimentos para o papel. Apesar do perigo e da incerteza, ele não podia ignorar o sentimento de empolgação que corria por suas veias. Ele disse aos outros 2 homens apenas que talvez não fossem o primeiro barco que naufragou naquelas águas, o que fez com que Wallace e Ezekiel remassem com mais vigor quanto mais se aproximavam da ilha. Quando o pequeno barco de madeira chegou no velho cais ao norte de Beacon Island, a chuva já os castigava com mais intensidade. Eles puxaram o barco para a ilha para que sua pequena embarcação não fosse levada para o mar. Já praticamente ensopados, Ezekiel disse que conhecia o homem que estava no farol e que poderiam pedir abrigo. Deviam chamar ajuda pelo rádio, deviam fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Ezekiel gritava o nome do faroleiro George Cassidy enquanto caminhava pela pequena trilha que levava até a casa do farol. Andrea o seguiu em silêncio. Porém Wallace, que havia puxado uma lanterna de seu sobretudo pesado, olhou para o chão e viu pegadas que iam na direção do matagal. O que vocês não sabem, e nenhum dos outros 2 companheiros de infortúnio de Wallace, é que ele não era o único agente federal disfarçado em Beacon Island. Na verdade, ele iria se encontrar no dia seguinte em Rockport com Michael Turner, um outro agente que investigava uma possível rota de contrabando que talvez passasse pela ilha. Mas ele não queria revelar sua identidade e nem colocar 2 homens inocentes em risco. Então simplesmente ignorou as pegadas e seguiu seus companheiros. Após alguns poucos minutos andando, eles chegaram na base do farol ainda apagado. A grande estrutura que se erguia em direção do céu chuvoso trazia um misto de alívio por finalmente poderem se abrigar da chuva e receio por não saber o que pode ter acontecido para que ele estivesse apagado. Ezekiel abriu a porta de madeira e entrou revelando um corredor iluminado por lâmpadas, levando a sombra dos homens pelas paredes. Andrea e Wallace o seguiram aliviados por finalmente encontrarem um lugar para se abrigar. Agora, nobres ouvintes, esta história começa a mostrar sua verdadeira face, pois em poucos passos tudo ali tomaria um rumo sombrio. O corredor levava até uma escada em espiral que subia até o farol. Mas a base do farol parecia uma pequena casa, com 2 portas de cada lado do corredor antes da escada. Ezekiel entrou no primeiro cômodo que não passava de um quarto com uma cama velha e uma mesa de cabeceira ao lado.
Ele andou até a mesa de cabeceira para ver se encontrava algum pertence que indicasse que era de seu amigo Cassidy. Quando abriu a gaveta, ele foi surpreendido por 3 moedas douradas do tamanho da palma de sua mão. Ezequiel pegou as moedas, colocando 2 no bolso de seu casaco e examinou com atenção a outra que segurava em suas mãos. Ouçam por conta e risco a descrição destas moedas, estimados ouvintes, pois segundo o depoimento de Ezequiel, ele gostaria que essas moedas nunca tivessem chegado até ele. Em uma avaliação simples e rápida, o Sr. Burke afirmou que as moedas eram de ouro puro. Todas elas eram idênticas com símbolos estranhos que ele nunca havia visto antes. Desenhos rudimentares que lembravam âncoras, peixes e outras formas sem sentido. Ele estava intrigado por aquelas moedas, e algo em sua mente parecia entender que elas estavam tentando se comunicar com ele. Ele encarava a moeda em sua mão, hipnotizado. Aos poucos, Ezequiel disse que o som ao seu redor ficava cada vez mais abafado, como se não houvesse mais nada naquele lugar além dele, as 2 moedas de ouro que estavam em seu bolso e a que ainda estava em sua mão. Os símbolos estranhos faziam com que ele perdesse a noção do que era real. Ele estava sendo puxado para outro mundo, um que era tanto encantador quanto assustador. Wallace ouviu sussurros vindo do quarto que Ezequiel havia entrado, e quando espiou pela porta aberta, pôde ver que Ezequiel segurava alguma coisa em suas mãos, mas não conseguia ver o quê, pois o Sr. Burke estava de costas para ele. Ele o chamou pelo nome algumas vezes, mas não obteve uma resposta. Ele ligou a lanterna e apontou na direção de Ezequiel, que murmurava coisas sem sentido. Céus, ele relatou que não parecia nem sequer um idioma que ele tem ouvido. Ainda chamando por seu nome, Wallace se aproximou e tocou no ombro de Ezequiel, o que parece ter o tirado daquele estranho transe. Rapidamente, Ezequiel tentou guardar a moeda no bolso com as outras, mas sem a destreza o suficiente para isso, depois de voltar a si, não conseguiu guardá-la sem que o agente federal visse o que era. Wallace disse que apenas perguntou se ele estava roubando alguma coisa, mas a conversa acabou rapidamente depois de um grito de Andrea de outro cômodo. Wallace e Ezequiel saíram do quarto e viram Andrea com as costas na parede do corredor e notaram a respiração forte e os olhos fixos do artista para a porta aberta. O agente deixou a mão preparada no coldre da arma enquanto andava na direção do cômodo. Havia sangue no chão, um rastro de sangue. De onde veio este sangue? Será que eles não estão sozinhos em Beacon Island? O que Andrea, Ezequiel e Wallace fizeram em seguida? Não perca a nossa próxima transmissão de A Hora da Insanidade, para a continuação desta história sombria, onde revelaremos segredos que o governo quis manter oculto de vocês, nobres ouvintes. Tenham uma boa noite e durmam, se puder. A Hora da Insanidade é um oferecimento do nosso patrocinador, Contador de Histórias. São diversas opções para você escutar no conforto do seu lar enquanto cozinha, no tempo de lazer com a família ou apenas para seus ouvidos. Não se esqueça de acompanhar o Contador de Histórias nos mais nobres estabelecimentos da sociedade. Tanto no Pássaro Azul quanto na câmera analógica, basta procurar por CDHcast. Repetindo, é CDHCAST.
contador de histórias, cinema para seus ouvidos.